Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio dos ensinamentos de Sai Baba. Falando de amor, falando de fé, enchendo nossos corações de esperança. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva. Se você já se inscreveu, já clicou no sininho, convide seus amigos, vamos distribuir coisas boas, vamos distribuir a palavra do amor para os nossos amigos queridos, para os nossos inimigos e para todos. Que a gente cada vez mais possa espalhar o amor e transformar o nosso planeta num planeta de amor e regeneração. Beleza, né? No episódio passado a gente falou um pouquinho de amar a Deus, né? Sem forma e seu coração, né? E aí a gente falou do corpo, que é uma ilusão, e falamos das coisas que são necessárias para que a gente entre nesse caminho que levará a gente a voltar para nossa casa, a nossa essência espiritual, nossa semente plantada no nosso coração pelo nosso Criador, Deus, que através da caridade, do sacrifício, do amor, da compaixão, da perseverança, paciência, uma série de coisas que a gente comentou no episódio passado. E agora a gente vai, o texto de hoje começa com paz interior e contentamento. A gente ainda está no capítulo 3, né? Capítulo 3, que é, eu nunca decoro, obtendo o amor de Deus, né? A gente está nos os dois últimos itens desse capítulo, né? Que é paz interior e contentamento, e o próximo episódio, ame tudo. Já estou dando spoiler. Paz interior e contentamento. No 10º capítulo da Gita, para quem não sabe, Gita é um livro chamado, é um texto chamado Bhagavad Gita, tá? Muito legal de ler. Krishna ensina as características essenciais que um verdadeiro devoto deve possuir. Estas são as qualidades que você deve desenvolver se deseja ser amado por Deus. Para começar, se quiser ser um devoto de Deus, você tem que desenvolver a paz interior e uma resolução firme. Você deve estar sempre satisfeito. Você nunca deve dar lugar à preocupação e permitir que qualquer dor entre e perturbe seu coração. Difícil, hein, gente? Um importante texto devocional chamado Bhagavatam exemplifica Prahalada como devoto ideal que possuía todas essas qualidades. Quando os demônios incomodavam Prahalada, sendo ele mesmo filho do Senhor dos demônios, Prahalada nunca permitia que qualquer dor incomodasse seu coração, quaisquer que fossem as provações e dificuldades pelas quais estivesse passando. Ele apenas continuava repetindo o nome do Senhor, abrigando-se nele como seu protetor e salvador. Nunca verteu uma lágrima em meio a todos esses problemas. Assim, Prahalada tem sido descrito como aquele que se estabeleceu completamente na união com o Senhor. Apesar de estar vivendo no mundo do fenômeno e possuir uma forma, ele não permitiu que qualquer desejo ou apego entrasse em seu coração. Difícil, né, gente? Não é fácil. Principalmente essa parte final, que ele fala de que qualquer desejo ou apego entrasse no coração, né? Então, assim, a gente precisa viver uma experiência corpórea, perfeito, que a gente está aqui, passando por ela. A gente precisa utilizar ela como uma escola de aprendizado, onde a gente vai aprender muitas coisas para que a gente possa encontrar o caminho para casa, o caminho para a origem divina, o caminho para a nossa essência, que é divina, que é Deus. Então,
para que a gente possa isso, a gente precisa... Lembra que eu falei que a gente tem que ter a experiência corpórea, a gente pode, sim, querer as coisas materiais, né? Eu preciso de comida, eu preciso de ter dinheiro, eu preciso de um emprego, eu preciso, primeiro, para poder comer, né? Ter onde morar, né? Necessidades básicas, né? Ter saúde, segurança, né? Tudo bem? Isso a gente precisa ter. Só que a gente não pode deixar que esses desejos sejam maiores do que a gente desejar evoluir espiritualmente, do que a gente desejar viver os ensinamentos dos nossos gurus, dos nossos líderes, nosso Deus, né? Para quem escuta a palavra de Jesus, para quem escuta Sai Baba, para quem escuta Krishna, para quem escuta Inhaçã, cada um vai escutar o Deus que está no seu coração. Mas a palavra é a mesma, só em termos ou línguas diferentes, né? Então, quando Krishna fala aqui que o devoto deve possuir, ele tem que desenvolver uma paz interior e uma resolução firme. Ele tem que ter uma paz interior, ele tem que saber que tudo isso que ele está passando faz parte da lição, faz parte do ensinamento. E ele tem que estar firme nesse propósito. E tem que estar sempre satisfeito com as coisas que estão acontecendo, porque nada acontece por causa dos outros, é tudo culpa nossa. Então é nós que geramos os problemas e as soluções. Então, esteja satisfeito com tudo que está acontecendo, porque tudo isso é uma grande oportunidade. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos que estão esperando para encarnar, para vir aqui, para conseguir evoluir. Então, esteja sempre satisfeito por estar passando por essa experiência. Você nunca deve trocar a preocupação pela falta de fé. A fé tem que estar sempre maior do que a preocupação, né? Quando ele fala aqui, a preocupação, permitir, né? A gente não pode dar lugar à preocupação, permitir que as dores tomem conta do nosso coração. A gente tem que entender que a gente passa por várias provações, várias provas, vários ensinamentos. Nada por acaso, tudo causado por nós. Então, não pode deixar nosso coração perturbado. A gente tem que agradecer e seguir em frente, né? Quando ele fala aqui do Prahalada, difícil de falar em sânscrito, é um personagem, ele era filho do demônio, mas ele vivia em paz, porque ele não deixava se abalar, ele não permitia que qualquer desejo ou apego entrasse em seu coração. Então eu não posso amar mais meu carro do que a minha esposa, eu não posso mais amar minha bicicleta do que as pessoas. A minha prancha tem que ter menos valor do que os meus amigos. Porque eu preciso amar o meu irmão, eu preciso ter caridade, eu preciso ter amor, compaixão. Lembra que ele falou no episódio passado, né? Sacrifício, isso é sacrifício. Você lutar para ter essa resignação, para você ser forte e não deixar que essas tentações, esses desejos, esses apegos desequilibrem a sua mente, atrapalhem e entrem no seu coração. Você precisa compreender que a gente precisa valorizar mais a vida, mais o amor e ter Deus como o nosso grande guru, nosso grande professor, nossa grande referência, nosso maior amor. Temos que amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Então ele fala aqui, Sai Baba, Jesus já falou, Moisés, todos falam a mesma coisa, que devemos amar a Deus. Então, você precisa
compreender que, quando a gente fala em forma e sem forma, né, para não perder o contexto, que você está vivendo um fenômeno com forma, uma experiência corporal. Mas não permita que isso desequilibre sua mente e te engane com essas ilusões, desejos e apegos. Tenha sempre Deus no seu coração e a fé que o caminho é esse, que o caminho não tem desvio. A gente tem que passar pelo que tem que passar. Então, precisa estar sempre satisfeito, ter uma paz interior e uma resolução firme, como ele disse aqui no texto. Tenha fé, sabe que o caminho é esse e que nada vai poder mudar. A gente sempre vai chegar lá, mas vai depender da sua resignação, da sua fé, da sua resolução firme, como ele disse aí, para que esse caminho seja encurtado e você chegue mais próximo de Deus mais rápido. Aloha, namastê.